Oi, olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, vídeo novo se iniciando, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Quantas crianças são humilhadas, são agredidas verbal e fisicamente na escola, passam por situações que você nem imagina? Bullying, quem nunca sofreu bullying na vida, foi humilhado todo santo dia pelo seu colega de escola, de classe. Minha irmã acabou de apanhar na escola. Tô tendo que ir lá na delegacia com ela registrar boletim de ocorrência, porque 3 animal, porque não pode se dizer nem gente, né? Porque pra uma pessoa agredir a outra, ela tem que ser um animal, porque eu acho que nenhum animal faria isso com outro. 3 meninas bruta cavala deram conta de catar a minha irmã na saída da escola e bater nela. A minha irmã pode ser o que for, mas eu ainda vou continuar defendendo ela. Mas o que eu realmente queria entender é o porquê que essas 3 meninas... Gente, 3 meninas catou a minha irmã sozinha na covardia e bateram, arrebentaram tudo a mão da menina, as costas da menina. A minha irmã, ela é bocuda sem educação, mas eu nunca vi a minha irmã ser bocuda na rua, principalmente na escola, que ela morre de medo de apanhar. Agora eu queria entender o motivo. Porque essas 3 bonitas deram conta de bater nela, então elas têm que ter peito pra falar o que foi que aconteceu. Hoje em dia existe muito valentão nessas escolas, que a criança não pode nem olhar torto pro outro, esbarrar, que eles já querem bater, descontar sua raiva nos mais fracos. Vocês não concordam comigo? Inclusive, uma ainda eu descobri que é filha de professora, tá? Eu só não vou falar o nome da escola aqui pra não expor a minha irmã, já expondo ela. Mas o que a minha irmã sofre de bullying na escola não é de hoje, tá? E a escola não faz absolutamente nada. Ela tem mãe, ela tem pai e ela tem irmão que defende ela. Então, antes de vocês baterem nela da próxima vez, eu acho bom vocês pensarem 1000 vezes, porque eu não só vou vir aqui falar sobre o que vocês fizeram, como a gente tá indo na delegacia agora, como eu vou expor a foto de vocês, aí vai ficar lindo aqui na internet pra vocês, tá? Gente, eu não sou de defender a minha irmã. Porque muitos valentões gostam de bater nas outras pessoas e se esconder, não querem dar a cara a tapa, não querem que ninguém saiba, fazem tudo escondido. Nem absolutamente nada, tanto que essa é a primeira e a última vez que eu vou defender ela. Só que se tem uma coisa que eu não aceito, gente, é as pessoas baterem nas outras sem motivo algum. Muita gente pode até falar, ai, tem motivo, mas não tem. A minha irmã sofre bullying na escola, não é de hoje. Eu queria saber qual a graça de bater nos outros. Isso que eu queria entender, sabe? Eu não entendo qual que é o motivo. E olha que feio pra cara delas. Amanhã elas indo pra escola, a polícia lá na porta da escola. E ainda eu fiquei sabendo que uma das 3 gravou a minha irmã apanhando. Então vamos ver se Ainda tiveram a cara de pau, as 3, catar a menina pelo cabelo, espancar ela, gravar o vídeo e jogar nas redes sociais, ter que ir na delegacia fazer um BO e ir atrás de um advogado, processar cada uma criminalmente, mesmo sendo de menor. E a escola também, o que foi que a escola fez? Se ela entrou em contato com a escola dizendo que estava sofrendo bullying, a diretoria fez o quê? Para intervir, expulsar ela da escola, dar uma advertência. agora elas são as boas mesmo, porque elas mexeram com a pessoa errada. Que lembra, vocês não são adolescentes, vocês não são nada, vocês são bicho. E nenhum bicho é capaz de fazer o que vocês fez, pegar 3 marmanjas e bater numa menina só. Tô indo na delegacia agora com a minha irmã, entendeu? A gente vai registrar boletim de ocorrência sim. E aí eu trago ela aqui pra contar pra vocês o que foi que aconteceu de verdade. Porque assim, eu não vi motivo nenhum pra ela apanhar do jeito que ela apanhou. Um beijo de Cebolinha e depois eu trago atualizações. Meus amores, deixa eu atualizar vocês da fofoca da minha irmã que ela apanhou na escola. Acabei de receber o vídeo dela apanhando. E tipo assim, gente, vocês precisam de ver a selvageria. Eu fico incrédulo com os tempos de hoje eu ver uma coisa dessa, gente. Porque eu achava, né, que essas brigas só aconteciam no meu tempo de escola, no tempo da minha mãe. Mas ainda tem. Gente, não, eu tô incrédulo. A menina não fez nada. Sabe o que é nada? Disse que a pedagoga tava na frente dela, a menina chegou por trás, na covardia, tipo assim, puxou o cabelo dela do nada. Parei, ela tava conversando com a pedagoga na frente de uma adulta, mesmo assim as 3 chegaram, cataram ela e taca, e gravaram. Tá dizendo que aconteceu isso. Nisso a menina tava ameaçando a minha irmã desde as 9 da manhã, né, ela contando pra delegada. Inclusive a gente chegou hoje na delegacia, vocês acreditam que a delegada me reconheceu? Falou assim, eu tinha que atender o Cebolinha, a gente até tirou foto junto. Tô aqui comendo meu bolo, eu tava lendo a minha caixa de direct que tá lotada. Gente, eu não vou postar o vídeo da minha irmã apanhando aqui pra vocês verem. Tá doido?
Não tô entendendo. Você tá querendo ver minha irmã apanhar? Como é que vai ficar a mente dessa jovem, ver todo mundo assistindo o vídeo, rindo da cara dela? Isso é uma coisa séria, bullying. Já não basta já o vídeo que eu gravei no TikTok. Gente, o vídeo passou de 600 mil visualizações. Eu tô em choque. Mas assim, a gente já tá resolvendo tudo. Amanhã eu trago atualizações pra vocês. Porque amanhã minha mãe vai resolver de fato. Que é como a pedagoga que tava junto com a minha irmã viu tudo, a briga. Minha mãe vai lá pedir pra ela fazer a ata e tudo mais, pra levar na delegacia. Então já tá tudo certo. Aí fica a pergunta: a pedagoga interviu, ela separou ou não? Ou não teve como? Gente, amanhã eu trago atualizações pra vocês pra ver. Porque no caso, ela ter parado a briga, ter levado as três agressoras para a delegacia e enquadrar elas em algum crime, porque não pode. 3 cavalos, vamos chamar de jumenta, 3 jumenta. Ver o que vai dar, porque assim, a menina ainda tá ameaçando a minha irmã. Vocês acreditam? Eu vou postar o comentário que a ridícula fez pra vocês lerem. Olha que absurdo. Outra coisa, também não adianta chantagear minha irmã, pedindo pra ela, ameaçando ela, pedindo pra eu apagar o vídeo, tá bom? Porque eu não vou apagar. Entendeu? Teve peito pra bater, não é uma desculpa que vai resolver, tá bom? Não vou apagar o vídeo tá aí. E outra coisa, parem com essa síndrome de protagonista, porque eu nem citei o nome de vocês, tá? Começar a me irritar muito, eu publico aqui a foto de vocês. Eu não tenho medo de processo nenhum, tá bom? E se relar o dedo nela de novo, igual vocês estão ameaçando, o negócio vai ficar mais embaixo. Isso aqui não é uma ameaça, tá bom? Só pra vocês... É um conselho para não tentarem fazer nada. Os meio cabíveis estão sendo feitos, vai rolar processo, um boletim de ocorrência. As mensagens servem como prova de ameaça. Só pra vocês ficarem meio ligadinhos, tá bom? A menina que bateu na minha irmã falou o motivo dela ter batido. Ela foi na diretoria e falou pra diretora que ela bateu na minha irmã porque a minha irmã olhou com cara de deboche pra ela. Ou seja, já descobrimos que não teve motivo algum pra ela ter batido. Hoje a minha mãe foi lá na escola pra tirar a limpo toda essa situação que tá acontecendo envolvendo a minha irmã. Porque pra quem não assistiu os últimos vídeos e tá assistindo esse agora, a minha irmã apanhou na escola sem motivo nenhum. E sabe o que me entristece em toda essa situação que a minha mãe foi hoje na escola resolver e tirar a limpo o que tinha acontecido? É que assim que a minha mãe chegou na escola, a diretora já estava com 7 pedras na mão e não deixou a minha irmã dar a versão dela. Pelo que a minha mãe falou, a diretora ainda falou que ela trouxe problema da rua pra dentro da escola. Sendo que a diretora, em vez de defender a criança que foi agredida, que vai ficar com trauma, ela está dizendo que a culpa é dela, que trouxe os problemas da rua para dentro da escola. Que o problema começou dentro da escola. A minha mãe ontem, por volta das 9 horas da manhã, já tinha ligado na escola e falado que a minha irmã estava sendo ameaçada. E que essas ameaças não são de ontem, não são de hoje, elas já vêm correndo já desde o começo do ano. E a diretora ainda teve a audácia de falar pra minha mãe que a escola não se responsabiliza por essas coisas. E aí... Peraí. A escola é um local de ensino. Ela ajuda as crianças a se formar, a crescer, a montar sua mente. Aí quer dizer que não pode ajudar a criança, no caso, se ela está passando por uma situação, pelo um bullying, está sendo perseguida, está sendo espancada. Ainda pediu para que eu retirasse o último vídeo do ar, porque a menina estava sofrendo danos psicológicos. E o que eu acho mais engraçado dessa situação toda, sabe o que é? É que agora a menina tá sofrendo danos psicológicos com os comentários. Mas na hora de bater na minha irmã, ela não era a grandona, ela não era a boa. Então tem que ter peito para sustentar toda essa gracinha. A maioria dos adolescentes hoje, eles estão acostumados a fazerem o que eles bem entendem, sem esperar pelas consequências. E quando as consequências chegam, eles se fazem de coitado, eles se fazem de vítima. A menina que bateu na minha irmã alegou que a minha irmã estava expondo ela nas redes sociais sobre a sexualidade dela, sendo que a minha irmã estava sem celular, porque vocês lembram que eu contei pra vocês uma história da minha irmã que ela tava aprontando, que ela arrombou meu quarto, que ela tava bocuda? A menina é tão mentirosa que ela teve a audácia de mentir ainda, falando que a minha irmã estava espalhando fake news dela por aí, sendo que a coitada da minha irmã
além de ter apanhado, tava sem celular. Quando ela apanhou, por sorte, a minha mãe tinha dado o celular do meu irmão pra ela. Porque senão, como que ela ia ligar pra minha mãe pedindo socorro? Ontem, quando a gente... Aí fica a pergunta, no caso, ela apanhou na frente da escola. Cadê a pedagoga? Cadê a diretora? Nesse caso, tinha chamado a polícia, levado para a delegacia. As 3 agressoras deviam ser enquadradas pelo crime de agressão, mesmo sendo de menores. Aconteceu isso? Não. A própria criança ligou para a mãe para ir buscar ela, que apanhou na escola, mas não teve ajuda. Foi na delegacia, a gente registrou o boletim e a delegada solicitou que a escola emitisse uma ata, porque como a pedagoga estava junto da situação e ela viu que a menina chegou por trás da minha irmã, a escola precisava liberar uma ata. Vocês acreditam que a diretora da escola se negou a dar a ata para minha mãe de primeira? Meus amores, a escola não queria dar a ata que constava que a pedagoga... Porque assim, quando acontece uma briga e alguém da escola vê, a escola tem que emitir uma ata comprovando que aquele funcionário público viu a situação toda. E a escola não estava querendo dar. Nisso, a minha mãe me ligou e pediu para eu ligar para a delegada para ver o que ia fazer, porque a escola não queria liberar. Porque disse que não é responsabilidade da escola, porque a briga foi na rua. Só que é engraçado que quando os alunos matam aula com o uniforme da escola, a escola fala que não pode matar a aula, não pode fazer coisa errada com o uniforme da escola. E, gente, eu vou falar pra vocês, a diretora da minha antiga escola, ela era muito mal educada. Só que a dessa escola, ela conseguiu superar. Depois que a minha mãe me ligou, ela falou que precisava de um ofício da delegacia solicitando aquela ata. E aí eu liguei na delegacia para ver se realmente precisava desse ofício todo. E o policial e a delegada disse que ela estava querendo dificultar, mas que não tinha problema, que eles iam emitir o ofício para a escola dar a ata. No telefone ela falou para mim que ia ligar na delegacia e ver essa questão aí, porque eles tinham que ter uma autorização para dar essa ata, que não sei o que, tinha que ter uma solicitação, alguma coisa assim. Minha mãe depois me contou que na hora que ela ligou na delegacia, como eu já tinha ligado, eles falaram pra ela dar e mesmo assim ela se recusou e esperou chegar o ofício pra liberar a ata pra minha mãe. E sabe o que mais me chocou nisso tudo? É que várias alunas da mesma escola entraram em contato comigo e falou que a mesma já tinha ameaçado elas. E que elas pagam de malandrona, de bandidona, porque elas são de menor. Eu sei que muita gente vai falar que os pais não dão educação, que às vezes essa menina é uma largada na vida. Só que muitos jovens hoje em dia fazem coisas que os pais nem ficam sabendo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma professora do estado que eu fiquei assim, terrivelmente chateado. Hoje em dia, os adolescentes não aceitam ser corrigidos nas escolas e ainda ameaçam os professores. Esse caso, meus amores, não é um caso isolado. Ontem mesmo, um aluno chamado Lucas teve maxilar trincado simplesmente por ter esbarrado em um menino. Eu vi que teve muita criança, adolescente... No caso, esse valentão tem que ser processado, mesmo que ele foi de menor, tem que responder pelo seu crime, que aí foi uma agressão. E cadê a diretoria da escola? Cadê a pedagoga? Eles escutam e não fazem nada. Muitas vezes pessoas, crianças, são espancadas todo santo dia na escola, que é um lugar de ensino, de formação. Até mesmo adulto que comentou ontem no meu vídeo, perguntando o que a anjinha da minha irmã fez pra ter apanhado. E às vezes muitas crianças apanham por simplesmente não fazer nada. A criança só tá existindo, ou esbarrou, ou olhou um pouquinho torto, já apanhou de graça. Muita gente não tem noção da gravidade que é esse assunto, porque poderia ter acontecido algo muito pior. E eu venho falar isso para alertar os pais e principalmente as escolas para tomarem uma medida. A educação, ela vem de casa, mas negligenciar uma ocorrência dessa é ridículo por parte da escola. É horrível um pai sair de casa para trabalhar e chegar em casa, o filho tá espancado porque apanhou dentro da escola, um lugar que era para ser um ambiente seguro. Imagina se acontece algo muito mais grave com essas duas crianças, que no caso a minha irmã e esse aluno que foi agredido. O marido da minha mãe colocou a diretora contra a parede porque ela disse que estava fazendo direito e que sabia do direito do aluno, mas negligenciou a minha irmã quando ela foi pedir socorro. Ela entregou a ata para minha mãe conseguir dar continuidade no processo, mas ela não acolheu a minha irmã.
e ainda negligenciou a ajuda. Eu tenho propriedade para falar sobre bullying porque eu fui uma criança que sofri bullying a minha infância inteira na escola, e eu nunca tive a ajuda que eu precisei. Eu já apanhei muitas vezes na escola por ser simplesmente quem eu sou. E esse é um assunto que tem que ser abordado mais nas escolas, não é só a educação. Até quando as escolas vão permitir que os alunos sofram bullying na escola? Eu sei que é algo um pouco inevitável, mas a escola poderia intervir um pouco. Muitas vezes as escolas ignoram os pedidos de ajuda dos alunos e só resolvem intervir quando acontece algo grave, como foi o caso da minha irmã. E ainda ter a ousadia de falar que a minha irmã estava levando problema para dentro da escola, sendo que o problema começou lá dentro, desde o começo do ano. Então não, a minha irmã não fez absolutamente nada para ter apanhado, até porque ela estava sem celular. E se olhar torto pra alguém for motivo de bater, eu vou querer bater em todo mundo, porque às vezes eu saio com um salto na rua, num shopping, todo mundo me olha torto. São situações que a gente tem que aprender a lidar no dia a dia, mas uma agressão não tem como lidar sozinho. E eu digo não à violência nas escolas, porque só quem já passou bullying na escola sabe o quão difícil é carregar isso pro resto da vida. Depois eu trago mais atualizações pra vocês. Um beijo do Cebolinha. Atualizações da briga que envolveu a minha irmã. A minha irmã segue ainda sendo ameaçada pelas meninas. Desde o começo dessa história... Peraí. Mesmo assim, depois de tudo, a repercussão toda, as três valentonas continuam ameaçando nas redes sociais. Eu já achei muito estranho que a escola não quis intervir em nada, até porque a escola tá abafando todo esse caso pra ninguém ficar sabendo. Só que agora esse caso não vai envolver somente a polícia. A gente vai entrar segunda-feira em ação no Ministério Público pra tentar entender o porquê a escola ainda não interviu nesse caso. Até porque a diretora da escola se negou a ajudar quando a minha mãe foi procurar ajuda, e até agora a escola ainda não fez nada com as alunas que estão ameaçando a minha irmã. Se vocês verem o tanto de print que eu recebi de uma tal Giovana ameaçando a minha irmã no celular, vocês não têm noção. Ela falou que se eu continuasse postando vídeo, a minha irmã ia sofrer as consequências. Vocês acreditam? Eu fico imaginando, será que essa menina ela não tem mãe? Porque se a minha mãe soubesse que eu tô ameaçando alguém pelo meu celular, a minha mãe me dá uma coça que vocês não têm noção. Em um dos prints... Não, para aí. Às vezes os pais trabalham o dia todinho, chega só à noite, não sabe o que os filhos fazem na escola, no seu dia a dia, só descobre depois, quando já é tarde. A Giovana fala assim pra minha irmã: se ele realmente postar, vocês me aguardam. Vocês vão ver se ele postar, que eu não vejo nem quem tá na frente. Logo em seguida, ela já manda bem assim: pode ter certeza que se eu fazer, não vai ser que nem a Sara, que foi a que bateu na minha irmã. Mas não vou ficar falando não. Um dia nós se tromba. Nisso também, ela fala que ela não gosta de conversar não. Ela gosta de bater. E vocês já sabem que remédio pra maluco é um maluco e meio, né? Vocês não concordam comigo? Sabe o que eu acho de mais engraçado em tudo isso? É que a escola, ela tá sabendo de todas essas ameaças e ela não tá fazendo nada. Então, já que a escola não tá fazendo nada, a gente tem que envolver o Ministério Público. Vocês não concordam comigo? E não somente expor essa situação no Ministério Público, como também expor isso na TV. É inaceitável um ambiente onde era pra ser um lugar seguro, um ambiente acolhedor, negligenciar toda essa situação e tentar abafar o caso. Fingir que nada tá acontecendo. Se tem uma coisa que me deixa intrigado, é a diretora ter falado pra minha mãe que tava cursando direito e que entendia sobre o direito do aluno. Gente, vocês têm noção que a minha irmã tá indo pra escola, é reta... Entendi o direito do aluno, mas não tinha capacidade de defender a criança, tentar entender, expulsar os valentões, porque muitas das vezes ele sai como vítima e o agredido, que é o culpado, que caçou conversa, que olhou torto, final das aulas, ela tá com medo. Sabe o que é você estudar com medo? De acordo com o artigo 3º da LDB e com a Lei 8.069 de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a educação deve acontecer em um ambiente que respeite a dignidade e integridade do aluno. Infelizmente, o que a minha irmã viveu mostra exatamente ao contrário do que essas leis garantem. Eu vi que muita gente aconselhou a trocar ela de escola. Isso a minha mãe já tá vendo, mas somente pro ano que vem, porque agora é reta final das aulas. Se vocês verem o tanto de relato de crianças e mães que sofrem até hoje com bullying nas escolas, não é normal. É desesperador ver essas crianças desabafando, chorando. Teve criança que me mandou áudio chorando, falando que não aguenta mais sofrer bullying e ir estudar com medo. Se essas crianças e se esses adolescentes se sentissem seguros dentro das escolas, vocês acham mesmo que eles iriam me mandar mensagem? Muitas mães e muitas crianças me mandaram mensagem também porque se sentiram representados de certa forma, porque a gente não vê quase ninguém
falando sobre isso. Eu vi que muita gente falou que a responsabilidade não é da escola de resolver problema dos alunos, porque a educação ela vem de casa. Só que muitas vezes e muitos adolescentes se rebelam nas escolas e os pais nem ficam sabendo do que eles estão fazendo na escola. Só que muita mãe também é barraqueira e briguenta, que apoiam e passa a mão nos filhos sem educação e mal educado. E eu fico me questionando também, será que a mãe dessa menina não tá sabendo que ela tá fazendo isso? Muita gente me perguntou, Kelvin, você não tem medo de processo? Eu não tenho medo de processo, eu tenho medo do que pode acontecer com a minha irmã na escola. Bom, no caso agora não tem, ela não pode mais ir para a escola só, ir e voltar, tem que acompanhar ela, ficar de olho, porque a escola não vai expulsar essas valentonas e nem suspender, vai agir como se não fosse nada. Aí a vítima que fica preocupada, que fica com trauma, que fica olhando para um lado e para o outro, será se eu vou apanhar hoje? Será se eu vou encontrar elas na hora de ir embora? É isso que acontece, é a triste realidade do Brasil. Você já pensou se acontece algo mais grave com a minha irmã na escola? E eu não me preocupo só com a minha irmã, não. Eu me preocupo com todas as crianças e todos os adolescentes que me mandaram mensagem também e as outras inúmeras crianças que sofrem calado nas escolas. Porque às vezes vai pedir socorro na direção e a direção passa a mão na cabeça do agressor. Uma mãe hoje mandou mensagem pra mim no meu privado, dizendo que na mesma escola a filha dela tinha recebido um corte no pescoço. E na mesma escola, tempos atrás, um aluno entrou com uma faca na escola. Cadê a segurança dessa escola? Gente, isso não é brincadeira. Muita gente tá falando o que a Anjinha fez, o que essas crianças fazem, mas nada justifica uma agressão. E pra acontecer algo pior com essas ameaças, é daqui pra ali. A gente não pode ficar quieto e a gente não pode ter medo de processo, porque isso pode acontecer algo muito pior do que somente uma briga. E vocês sabem do que eu tô falando. Nenhuma criança e nenhum adolescente merece passar pelo que a minha irmã tá passando. Nenhuma criança ela é santa. Só que estudar em um ambiente com medo é triste. Eu falo isso porque eu já passei por isso na escola. E eu quero saber quando que a escola vai tomar uma atitude, porque eu estou mostrando todos os fatos, a minha mãe está mostrando todos os fatos e a escola não está fazendo absolutamente nada. Ela se mantém em repleto silêncio, enquanto corre o risco da minha irmã ser agredida novamente. Eu não sei o que mais a gente pode fazer. É lamentável ver o que esses adolescentes passam nas escolas e não tendo a ajuda necessária e o acolhimento. Eu não sou um expert de lei, mas o que a escola está fazendo negligenciando a ajuda, isso é crime. E nós vamos atrás do Ministério Público, já que a escola não está fazendo absolutamente nada. Depois eu trago mais atualizações para vocês. Um beijo do Cebolinha. A escola tá querendo me processar. Minha mãe hoje teve que ir na escola para entregar o atestado da minha irmã, dizendo que ela não vai mais poder ir pra escola. Porque com toda essa situação aí que tá acontecendo, a minha irmã tá com medo, várias outras crianças também estão com medo, e querendo ou não, é a maneira mais segura de evitar toda outras possíveis situações. Nisso eu recebo uma mensagem da minha mãe pedindo para eu apagar o vídeo porque ela tá com medo de eu ser processado. Porque a diretora deu 24 horas para eu retirar todos os vídeos do ar. Essa maneira de coagir a minha mãe, ameaçando processar, é crime, até porque todo mundo tem o direito de liberdade de expressão. Eu digo e repito mais uma vez, eu não vou retirar os vídeos do ar, eu não inventei nenhuma mentira. A minha irmã sofreu danos psicológicos tanto que ela não vai mais para a escola. E essa coação com a minha mãe, dizendo que foi no núcleo procurar os direitos, falando que iria me processar, que tava me dando um prazo de 24 horas. Gente, estão querendo me calar por causa de um vídeo que eu expus uma situação verídica. Eu sei que eu tô mexendo com gente muito grande, mas a gente precisa dar voz para um caso como esse, onde a gente vê que as escolas não estão fazendo nada, eles estão mais preocupados com a imagem e reputação do que com a segurança dentro das escolas. E eu não vou me calar. Se a escola quiser me processar, eu posso até não ter dinheiro para pagar um advogado. Eu posso até ser processado. Mas o que eu fiz e o que eu falei não foi mentira. É um fato que acontece na maioria das escolas. E o que for preciso fazer para defender as nossas crianças e os nossos adolescentes nas escolas, eu vou fazer. Eu não estou fazendo isso só pela minha irmã, mas com todas as mensagens que eu recebi, isso me comoveu muito. E eu acho sim uma pauta muito importante falar. Bullying não é brincadeira e tem que ser levado mais a sério nas escolas. Podem até me processar, mas não vão me calar. Um beijo do Cebolinha. Bom, galera, muitas das vezes, quando acontece essa agressão, o agressor sai como vítima. E o agredido fica com trauma, fica olhando para um lado para o outro quando vai para a escola,
com medo. E a diretoria, quando entram com processo no Ministério Público, passa um tempo, é afastado, colocam ela em outra escola e agem como se não tivesse acontecido nada. E várias agressões nas escolas continuam acontecendo, onde era para ser um lugar de ensino, a formação das crianças, aí elas vão crescendo revoltadas. Aí se pergunta... Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todos os dias, meio-dia, às 19 horas e às 21. Se inscreve no canal e deixa seu comentário.